Antes de iniciar, a mocidade esquece tudo que é material. Foca somente na parte espiritual. O nosso Mestre, Senhor Jesus, ele separou esse momento para a mocidade. Ele preparou uma mesa e convidou toda a mocidade a sentar. Ele terá uma conversa com cada um de vós. Por isso hoje ele pede, esquece a parte material. Vem somente na parte espiritual. Senhor Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Iniciemos essa santa reunião de mocidade em nome do Senhor Jesus. Amada mocidade, o Senhor nos convocou para esta gloriosa graça. Uns são batizados, outros não. Mas todos nós temos a ciência e o conhecimento, o que devemos fazer para voltar para o céu. O que devemos nos abster daquilo que o Espírito Santo do Senhor Deus não se agrada. Como que eu sei isso? Quando sentires uma tristeza no teu coração, é o Espírito do Senhor Deus falando, não faça. Hoje, o Senhor preparou essa santa reunião da mocidade, está sendo gravado. Então, o Senhor vai preparar das outras mocidades participar. Então, o Senhor anuncia, todos da minha reestruturação, a minha mocidade, estão participando. E o Senhor convida todos, assentem à mesa, sintam à vontade. Senhor, a minha fraqueza. Ontem eu errei, hoje de manhã. O Senhor Jesus, não se preocupe. Eu te conheço. Aliás, eu te conheço desde o reino da glória do meu Pai. Então, como o Senhor disse no início, esqueça tudo. Vem somente com a tua oferta, que é o teu coração. Glória a Deus. Hoje me convém abraçar a minha mocidade. Hoje convém reforçar a minha mocidade. Então, mocidade, vamos apresentar na santa oração os pedidos de enfermidade, tribulação, causa, viagem e família. Senhor, eu estou em casa, sozinho. Vou participar sozinho. Quem disse? Eu estarei do teu lado. Participarei contigo. Tu sentirás o meu perfume. Glória a Deus. A mocidade sabe que tem a santa oração do Pai Nosso. Depois a oração espontânea. O nosso irmão Samuel ele vai orar a oração espontânea. E onde a mocidade, o Senhor vai guiar para chamar a oração do Pai Nosso. Nesta santa comunhão,
debaixo do sangue do Senhor Jesus. Busquemos a face do Senhor Deus em santa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, estamos de joelhos dobrados diante da tua presença neste dia, Senhor, para te agradecer por mais este dia de vida que o Senhor nos tem dado, por mais este dia de saúde. Senhor, te agradecemos por esta preparação, Senhor, dessa reunião de jovens, Senhor, essa reunião da mocidade. Senhor, o Senhor sabe o coração de cada um neste dia. O Senhor sabe a necessidade de cada um neste dia, Senhor. Então, Senhor, passa na cadeira de cada um neste dia, Senhor, tocando na cabeça de todo mundo, Senhor, e abençoando com suas bênçãos espirituais. Te agradecemos, Senhor, por a palavra que o Senhor já mandou, Senhor, neste dia, porque tudo para ti já passou, Senhor, então só temos a te agradecer, Senhor. Também, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Somos falhos e errantes diante da tua presença, Senhor. Nós estamos lutando, Senhor, para cada dia melhorar, para cada dia te agradar mais, Senhor, neste dia, Senhor. Senhor, já te agradecemos por guiar tudo neste culto, Senhor. Só o Senhor seja eternamente louvado. Senhor Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém. Amém. Viu que não foi difícil fazer a oração? Amados, a oração o Senhor Deus, ele pode guiar, tocar no teu coração, acelerar para você orar. Mas lembremos de uma coisa. Quem está buscando somos. Então, quando chegar na santa oração, esteja em comunhão, como estamos aqui. Não precisa esperar o Senhor fazer um sinal, fazer descer fogo do céu, tremer sua carne, fazer seu coração pulsar, quase sair pela boca, não. Abra sua boca. Eleva a tua oração ao Senhor. Viu que numas simples palavras, o Senhor já levantou e já passou a mão na cabeça de cada um? Percebe que para louvar o Senhor não é difícil, não é pesado. Basta nós, ao entrar na sua casa, deixar toda a parte material, entregar o nosso coração a Ele. E Ele faz tudo por nós. Acabamos de ouvir a mocidade cantar. Finalmente, eu entrarei lá no céu e verei a face do Deus vivo. E o Senhor confirma. Realmente, todos vocês verão a minha face. Que possa pagar o amor que eu tenho pela minha mocidade. Não há nada nesta terra que possa comparar a minha amizade com a minha mocidade. Não tem amigo neste mundo que seja melhor do que eu. Eu estou contigo, mesmo estando sozinho aí, no meio deste mato. Santo Deus, eu estou te enxergando. Estou passando aí para te dar um abraço. Santo Deus.
Mocidade, o Senhor nos prepara sempre para nos ajuntar, para nos aconselhar. O nosso mestre traz um sentimento para passar para a mocidade. Não é material, é espiritual. Ah, Senhor, eu vou casar? Esquece, deixa isso um pouquinho de lado. Vamos tratar um pouquinho a parte espiritual. O Senhor conhece a fragilidade de cada moço e cada moça. O Senhor formou cada um de vós. Ele acompanhou a sua formação dentro do ventre da sua mãe. Enquanto o seu corpo formava no ventre da tua mãe, teu espírito estava comigo, conversando comigo a respeito dos vossos futuros e as vossas passagens aqui. O nosso inimigo, ele investiu pesado contra vós. E principalmente no que diz as redes sociais, as amizades na escola. Porque em cada um de nós temos a vaidade. E isso o nosso mestre, com todo cuidado, ele vai limpando. No momento que ele percebe que nós não vamos aguentar, então ele dá um alívio. E dá uma colherzinha de chá. Amados, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não conta da família dele. Não fala do pai, da mãe. Conta somente deles. E ali conta resumido o que eles precisaram passar para mostrar a fidelidade com o Senhor Deus. Cada um de vós está passando um momento difícil. Mas isso é para provar para o Senhor Deus e o nosso inimigo a tua fidelidade com Ele. O Senhor pergunta: se daqui uma semana eu levar o teu pai e a tua mãe, ficarás fiel ainda comigo? Não me negarás? Porque aqueles 3 jovens estavam sozinhos. Não conta que tinha família para ajudar. Mas o Senhor Deus, que já veio trabalhando neles, o estruturando para passar aquele processo, deu força para eles. Então, cada reunião da mocidade e cada culto que vós participar, quando entrares aqui, esqueçam toda a parte material. Foque somente na parte espiritual. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. O que vai restar é a nossa fidelidade com o Senhor Deus. Cada um de vós passará por um duelo. E por isso que o Senhor prepara as santas reuniões da mocidade para estruturar-vos.
Vejam bem, na congregação, quando juntava aquela mocidade, ali tinha joio e trigo. Por causa do joio, o Senhor diz: eu não poderia falar abertamente com a minha mocidade. Eu não poderia expor o que realmente eu sinto por vós. Mas hoje, eu separei esse punhadinho de mocidade. Embora longe daqui, embora sozinho na tua casa, ou no meio do mato, para falar da minha amizade que nós tínhamos no céu. O quanto eu vos amo. Então, amados, busquem mais ao Senhor. Orem mais. Esquece um pouquinho as redes sociais. O Senhor quer que vocês cheguem mais pertinho de Deus. Eu tenho o poder de chegar pertinho de vós. Mas eu me sinto tão alegre quando eu chego e vejo um moço, uma moça chegar bem pertinho de mim e tocar na minha orla. Então eu abaixo e falo: nossa, hoje ele me tocou. Puxo a cadeira, sento e temos uma conversa. Hoje foi preciso fazer isso. No início da santa reunião, eu pedi: esqueça tudo. Senta aqui, vamos conversar. Eu estou contente com cada um de vós. Agora o Senhor entra um pouquinho na parte material. Estudem. Foque nos vossos objetivos. Ah, mas Senhor, o mundo vai... Esqueça. Foque em mim e foque na tua palavra tua. Tenha um futuro, um objetivo. Se o Senhor preparar os vossos casamentos, tenha uma profissão. Eu lembro quando o Senhor preparou o meu casamento, eu não tinha profissão nenhuma. A minha primeira profissão foi montador de móveis. E o Senhor me ensinou. Eu entrei naquela loja, uma parafusadeira. Falei: eu preciso de emprego. Mas você sabe montar móvel? Não sei. Então como que você vai fazer? O Senhor vai me ensinar. Então o moço falou: tem aquele guarda-roupa ali. O Senhor abriu a minha mente. Sentia, monta dessa parte, faz isso, faz aquilo. Então, para cada um de vós, o Senhor tem uma história. Possa ser que o teu desejo de ser um professor, de ser um advogado, um juiz, possa ser que seja o desejo do Senhor Deus também. Então, foque, siga. Mas maio de 2029 está lá nos mistérios. O Senhor Jesus vai vir. Ele já veio. Ele vem em 2017. Ele está nas nuvens. Hoje, o Senhor se comprazeu de recolher uma moça. A carreira dela terminou aqui. Mas no céu, que felicidade. Então, o que o Senhor quer? Que nós, o exemplo da carroça, mantenha as duas rodas alinhadinhas. Se tirar uma, tirando, não sai do lugar.
Então, busque a parte material e a parte espiritual. Os 3 jovens, vamos focar em Daniel. Nele tinha um espírito excelente. Ele foi colocado para cuidar das leis daquele país. Por certo, lá atrás o Senhor colocou no coração dele de estudar. Porque o Senhor tem poder de pegar e colocar as leis na mente dele, sim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor pergunta para cada um de vós: eu quero ouvir das vossas bocas. Queres hoje um abraço nas vossas almas? Pois o Senhor diz: vou abraçar cada um de vós. Não sou eu que estou falando, mas é o Senhor Jesus. O Senhor está focando mais na parte espiritual. Busquem mais. Foquem mais na parte espiritual. Mas não excluam a parte material. Não deixem de estudar. Os que têm já 18 anos, corra atrás de um emprego. Batam na porta, que o Senhor vai abrir. O que for necessário para vos sustentar nesta terra, o Senhor fará. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quem está ouvindo o Santos Mistério? Só um. 2. Ouve novamente. E lá o Senhor dá a graça de entender que temos as duas naturezas, a espiritual e a material. E quando chega na quinta parte, fala do que vai acontecer neste mundo. Quando chegou o tempo em que Babilônia foi cercada, estavam os 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Senhor já vinha estruturando eles. Já vinha os avisando. Quando chegou o momento em que o rei ordenou para se ajoelhar perante a estátua, eles ficaram. O Senhor vai cuidar de cada um de vós, nos mínimos detalhes. Mas quando chegar o tempo do anticristo, eu quero a minha mocidade estruturadas. Porque o teu pai possa ser que não esteja mais aqui. Tua mãe também não. Mas tu vai levar a minha justiça. Tu apregoará o meu evangelho. Hoje, com essa tecnologia que nós temos, é fácil de cair numa tentação, de cair num pecado. Há fraquezas que é diferente de pecado. E o pecado tem para a morte e não para a morte. O Senhor deu para cada um de nós, seres humanos,
uma válvula de escape. A mocidade está entendendo. Para que não caiamos no pecado. Então vamos vigiar. Vamos fechar mais essa porta. Se ajude. Se não conseguir, o Senhor te diz: eu vou estar do teu lado. Estenderei as minhas mãos e te levantarei. Mas continue se esforçando. Não proíbam o que é natural. Todos estão entendendo. Porque se proíbem, Satanás ele abre outra brecha. Então, amados, minha mocidade, lembra, o Senhor deu a parte espiritual e a parte material. Os dois têm que andar juntos. Não se sacrifique. Não se puna. Seja simples. Livre diante de mim. Não se culpe. Porque fui eu que te fiz assim. É a tua natureza. Como que eu vou desagradar de uma coisa que eu formei em ti? Mas tem uma outra parte que diz: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tudo que é exagerado, você acaba escapulindo da prudência. E aí dá ordem para que o outro lado venha te tentar. Então hoje, o Senhor Jesus passa o manto dele sobre as vossas cabeças. Sejam ungidos. Para que caminhem com mais firmeza. Não fique triste se a tua família não está aqui. O importante é que eu estou contigo. Acha que aqueles 3 jovens não se preocupou? Olhou, procurou. Por certo não viu pai, mãe. Mas o que encontraram dentro dos vossos corações foi a certeza que o Senhor Deus estava do seu lado. Então, minha mocidade, não perca esta certeza, que sempre eu estou dos vossos lados. Virão momentos de desânimo, virão momentos de lutas para vos derrubar. Porque a visão dele, do nosso inimigo, é: derrubamos primeiro as crianças e a mocidade. Então aí eu entro no coração dos pais e desestruturo eles. Mas a minha mocidade, estando aos meus pés, me buscando, eu vos guardo. Eu vos livro do tentador. Eu vos livro daquele incircunciso. Este é o santo conselho que o Senhor trouxe para passar para vós. Foi a parte espiritual. O Senhor Deus seja louvado. Mãe Veraldo, isso passar alguma parte? Irmão Gilmar. Irmã Geisa.
Senhor Deus seja louvado. Queridos, eu estava ali sentada e no início da reunião o Senhor me trouxe uma parte e eu preciso passar para os jovens. O Senhor falou assim no meu coração que hoje vai cair um desejo muito grande nos vossos corações concernente às visitas. Santo Deus. O Senhor me trouxe assim que a partir de hoje o Senhor vai criar dentro dos vossos corações o desejo de cuidar um dos outros. Glória a Deus. E o Senhor pede assim para a mocidade. Eu sei que é difícil para vocês, porque um mora muito distante do outro, mas chegou o tempo. Existem meios de comunicação, o Senhor pode preparar de um ligar para o outro, fazer uma chamada de vídeo e orar com o seu irmão. Não é mais desculpa estar longe. O Senhor coloca no meu coração que a partir de hoje é para as crianças, para os jovens se esforçar nessa parte, a irmandade, porque muito o Senhor vai nos abençoar. Muitas vezes um jovem está sozinho numa cidade, o outro no outro. O grande é o desejo de estar junto, de abraçar, de conversar, mas às vezes a situação não permite. E aquele que o Senhor também criar um caminho, dê condições, vai visitar o teu irmão, vai dar um abraço no teu irmão. Não precisa você chegar lá e pregar nada, mas se você chegar lá e falar, meu irmão, hoje eu vim aqui orar contigo, eu vim aqui cantar um hino com você. Muito o Senhor vos abençoará. Glória a Deus. Na minha mocidade, o Senhor trouxe uma parte para passar. O Senhor fez uma obra muito grande. Tinha uma irmã, a nossa comum. E o Senhor falou um dia para ela, estava no santo culto, e o Senhor falou para ela, minha filha, o Senhor hoje está mandando você criar um grupo de visita. Ela falou, mas Senhor, como que eu vou fazer esse grupo de visita, Senhor? Eu não tenho condições, não tenho carro, não tenho nada. O Senhor falou assim, se põe a caminho. E ali ela ficou em casa e orou ao Senhor e chamou os jovens da sua comum, a mocidade, e falou assim, olha moços, o Senhor trouxe uma parte que é para fazermos um grupo de visita nosso e é para ser rápido. De repente, naquela reunião que foi feita com aqueles jovens, foram saindo um por um, e os moços e as moças deixaram aquela irmã sozinha, ninguém quis ajudar. E ali ela foi buscar o Senhor, falou, Senhor, mas o Senhor disse, pai, que era para fazer este grupo, e o Senhor falou assim, vai, que eu serei contigo. E assim, aquela irmã foi buscar o Senhor e o Senhor foi abençoando, marcou a primeira visita. E ali foi algumas crianças e umas irmãs idosas acompanharam. E ali muito o Senhor vos abençoou. E foi passando-se os dias, ia mais crianças do que jovens, ia mais senhores idosos do que jovens. E dos jovens mesmo ia um ou dois. E de repente aquela obra o Senhor começou a prosperar, mas as jovens mesmo não iam. E um dia aquela irmã estava indo numa visita, no meio do caminho ela contou que foi conversando com uma outra serva de Deus e falou assim, tá tão difícil, por que será? E ela estava muito triste naquela santa visita, o Senhor criou um caminho naquela noite e preparou que um servo de Deus foi e levou as suas 3 filhas jovens, que era da comum dela, e assim foi uma festa muito grande, e na hora, antes da oração, o Senhor tomava o seu servo e falava assim, hoje eu ouvi a conversa que vocês duas trocavam num caminho, os dois num caminho de Emaús, e antes da oração o Senhor já anuncia, haverá dias que será 50 crianças nessa visita. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E ali ela clamando ao Senhor com a sua companheira, o Senhor começou a criar um caminho. Então, às vezes, no final de semana, combinava com algumas crianças, fazia uma reuniãozinha, conversava como seriam as visitas, que no caminho para as visitas não podia ir chutando e não podia ir falando besteira, tinha que ter comunhão, ficar a semana em comunhão, buscar o Senhor, tirar um tempinho para orar, pedir para o Senhor a guia, onde seria a visita, que essa obra é tudo movida e guiada pelo Espírito Santo
Santo do Senhor. Nós temos que ter temor, tremor e reverência. Não é porque é uma visita de criança que pode ir de qualquer jeito, porque muito o Senhor usa as crianças. E ali o Senhor foi abençoando a Irmandade. Quando chegou um dia, não ia jovem nenhum, mas o Senhor cumpriu a sua promessa. Na porta daquela igreja que eles se encontravam, tinha 50 crianças. E o Senhor criou um caminho, preparou uma serva de Deus que tinha carro, preparou um irmão que tinha carro. O Senhor começou a abençoar. Um servo de Deus tinha uma caminhonete, naquela época, já faz algum tempo, colocava aquelas crianças sentadas e iam fazer a vontade do Senhor. E muito o Senhor abençoou. No meio daquelas crianças, o Senhor selou com a evidência de novas línguas. No meio daquelas crianças, o Senhor levantou auxiliares para trabalhar na sua casa, deu o dom da oração, dom da visita. E muito o Senhor abençoou. E hoje o Senhor pediu para contar essa parte aqui para esta mocidade, que hoje entrará um grande desejo nos vossos corações, mas executem, se ponham uma caminho, seu companheiro. Muitas vezes nós esperamos que venha um irmão da piedade, venha um irmão ministro nos visitar, algum outro irmão, mas só que o Senhor hoje pede para cada um de nós fazermos a nossa parte. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudar os nossos irmãos. E assim o Senhor fez aquela obra. Em um dia, numa santa visita, foram bastante crianças, creio eu que deve ter mais ou menos umas 30 crianças numa casa de uma serva de Deus. Ela ali estava com uma enfermidade da depressão e ela tinha uma obesidade muito grande. E ela sofria bastante para cuidar das filhinhas, porque no decorrer do dia ela não tinha forças para levantar da sua cama. E as crianças demandavam bastante trabalho e o esposo dela precisava trabalhar. Às vezes vinha a mãe dela que morava no quintal ajudar, mas era muito difícil. E ali o Senhor preparou, mostrou para aquelas crianças que aquele dia era o dia de visitar aquela serva de Deus. E ali quando eles entraram para visitar aquela serva de Deus, o Senhor muito abençoou. O Senhor tomou um menino de 8 anos, ele abriu oração. E na hora que ele abriu a oração, as crianças começaram a chamar os hinos, e o Senhor já ia visitando com a linguagem. De repente, quando chegou na hora da oração, o Senhor deu oração para uma menininha de 4 anos, irmãos. Glória a Deus! E eu estava ali aquele dia naquela oração. E o Senhor usava dela numa simplicidade, como o Senhor deu para o servo de Deus. Nós temos que ser simples e livres para servir o Senhor. Às vezes nós ficamos tão preocupados com palavras, com jeito, com tantas coisas, e o Senhor quer do jeito que nós somos. E aquela criancinha começou a orar e falava assim: Senhor, hoje a tua serva, Senhor, está aqui, enferma, tão enferma, Senhor. Mas ela levantou da cama mesmo com essa enfermidade, ela limpou essa casa, Senhor, tá tão cheirosinha a sua casa. Ela fez um lanchinho para nós, Senhor. Oh, Senhor, se o Senhor me achar graça, Senhor, passa aqui hoje, Senhor, liberta essa tua serva, Senhor. Ela precisa cuidar das suas filhinhas, glória a Deus. Naquela hora, a glória do Senhor esteve ali sobre aquela santa visita. Era uma presença do Senhor muito forte. Nós achamos que o Senhor ia nos levar naquele momento, mas muito o Senhor abençoou aquela serva de Deus. Ela levantou, continuou cuidando das suas coisas, e uma das suas filhas foi para auxiliar de jovens, e a outra também. Hoje elas já são casadas, caras servas de Deus, e muito o Senhor abençoou aquela irmã, deu força para ela. Uma outra visita, o Senhor preparou, deu ir também. Estava uma criança de 8 anos atendeu, era num apartamento. E ali foi um grande número de crianças naquela visita, quando de repente, irmãos, na hora da oração, o Senhor tomou uma criança, começou a orar e apresentava a serva de Deus, e ninguém sabia da causa dela, porque aquela serva de Deus era uma irmã um pouco afastada, ela não comentava nada sobre a sua vida, ela era uma irmã bem discreta.
E ali aquelas crianças visitando ela na oração pelo Espírito Santo, o Senhor dava para aquela criança e dizia assim: Senhor, esta casa está tão triste hoje, a tua serva, Senhor, tem uma tristeza muito grande dentro da sua alma, mas hoje, Senhor, se o Senhor quiser, e se for chegado o tempo, o Senhor pode mandar a vitória dela na mão dela. O desejo dela, Senhor, é ter uma criança, e se for o tempo, concede para ela, Senhor. Ali, irmãos, eu confesso que o Senhor me visitava muito, muito. Eu glorifico o Senhor que quando terminou aquela santa visita, aquela irmã irradiava felicidade. Não passaram-se 2 meses, ela ficou gestante e o Senhor concedeu uma menina para ela. E tudo são obras que o Senhor fez através das crianças, na simplicidade. Então, o Senhor pediu para contar esta parte aqui também para a mocidade, para as crianças, porque nesta obra é tudo o Senhor que rege. Mas vamos fazer a nossa parte. A partir de hoje, saiamos daqui com uma responsabilidade de ligar para os nossos irmãozinhos, nossas irmãs. Chama os irmãos. Irmãos, eu estou sentindo de fazer uma visita, não tenho condições, vamos orar junto. E de certo é que o Senhor preparará todas as coisas. Também aproveito a oportunidade, irmãos, para pedir para a mocidade, para as crianças, que apresente também nas mãos do Senhor a parte da piedade, a parte da manutenção, porque nós cremos que se todos os dias vocês orarem, sempre o Senhor operará obras e maravilhas, e não demorará para suprir os nossos irmãos necessitados, mas será uma obra muito rápida. Essa parte que o Senhor pediu para mim passar para vós, o Senhor Deus seja sempre louvado. Irmã Silvia, tem alguma parte para passar, meu irmão? Glória ao Senhor. Agora, amada mocidade, estamos no momento em que o Senhor nos falará pela sua santa palavra. Vamos aguardar debaixo do sangue do Senhor Jesus em santa comunhão, para que o Senhor nos revele a sua santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Isso. 9 de Isaías. Glória a Deus. Todos encontraram? Eu pedi para a mocidade ficar de pé e vamos recitar junto esses versos. Eu vou ler o título, mas só vou iniciar o primeiro verso, vocês continuam. O advento e o poder do Messias. Mas a terra
Vou se alegrar nele. Senhor, porque tu me livraste pela pastoreio, a vara de guerreiras, e me livre pelo beijo, como dias das mentiras, porque toda a armadura daqueles que lidaram cumprir, e no vestido seu lado, sangue serão queimados, seriam de Páscoa no fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, Deus qual está sob o seu dom, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, do independente, deixe as quatro, cantava todos que vão ver a fé, sobre o trono de Deus, seu menino. Deixa agora aparecer. Você não sei. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Santo Deus. O advento e o poder do Messias. Um homem sofredor, não tinha aparência bonita, castigado do sol, ajudava seu pai. Por certo, alguns meninos na época dele falavam: por que você só fica aí ajudando teu pai? Vamos ali fazer uma arte. Mas o Senhor já o tinha separado, como o Senhor mostra nos Santos Mistérios. O Senhor fez com o nosso mestre, o Senhor Deus fez com o nosso mestre, como fez com Samuel. Samuel, na casa de Eli, quando foi deitar, ouviu uma voz. O Senhor Deus o chamou: Samuel. Por 3 vezes ele não entendeu. Então ele foi perguntar a ele. E ele entendeu: quando você ouvirdes esta voz de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor. Minha mocidade, o Senhor está começando a dar a explicação dessa santa palavra, mas o Senhor já adianta. Se preparem, porque o meu poder tomará todos a partir de agora. Então, Samuel, quando foi chamado pela 3ª vez, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Imagine nós, um homem, aliás, um menino, ouvir a voz do Senhor Deus. Como eu estou falando convosco, e tu está ouvindo a voz deste homem falar. O Senhor Deus diz: era assim que eu falava com Samuel, com voz humana, para entender o meu intento a respeito de Israel. Quando meu filho Jesus veio a esta terra, por questão de justiça, eu desliguei a mente dele espiritual, como de todos estão desligados. Mas o sentimento meu, nunca desliguei com os meus filhos. O meu sentimento, diz o Senhor Deus, sempre esteve ligado. Eu sempre tive comunicação com os meus filhos. Quer um exemplo? Quando meu filho Jesus
ouviu a minha voz pela primeira vez, ele entendeu que era eu. Porque o meu sentimento está dentro da alma de cada um de vós. Pois quando formei cada espírito, saíste de mim. Cada um de vós tem a minha essência. Cada um de vós tem o meu DNA. Santo Deus! E foi assim que comecei a conversar com o meu filho e explicar para ele a sua missão nesta terra. E ele entendeu. Ele compreendeu. Assim como Samuel. Hoje, eu venho falar com a minha igreja usando a voz de um homem. Mas minha mocidade, se preparem. Porque logo, logo, tudo isto vai se acabar. Serão perseguidos. E o Senhor diz para cada um de vós, a partir de hoje, começarei a falar com vós. Entenderão a minha voz. Porque quando chegar o tempo difícil, como eu disse nos Santos Conselhos, talvez alguns não vão ter pai e mãe para consultar. E como ficarás tu diante de mim? Então vou começar a te ensinar como proceder daqui para frente. Eu e você. Você e eu. Assim como era com meu filho. Tinha momento que os pais dele chegavam, falavam alguma coisa. Ele dizia, eu estou tratando os negócios do meu pai. Santo Deus! Chegará um momento nas vossas vidas que não vão dar mais importância para nada desta terra. A minha conversa convosco será tão aplausível, tão excelente, que nada desta terra mais sentirás prazer. E hoje o Senhor Jesus se apresenta entre nós para vos dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Santo Deus! Mas está na Santa Bíblia aqui. É o Senhor Deus que fala. Mas o meu Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Então, da minha igreja, Ele me autorizou a cuidar. Minha mocidade. Santo Deus! O Senhor pega agora um quadro. Está apagando todas as vossas fraquezas. Todas as vossas falhas. As vossas ofensas. E o Senhor diz, minha mocidade, seja justificada agora perante meu Pai. Entra agora no trono do Senhor Deus. Pois eu preciso fortificar os vossos espíritos. Daqui para frente será cara a cara. Eu estou afinando mais a minha intimidade convosco. Santo Deus. Chegará ouvirás a minha voz como voz humana. Santo Deus. E o Senhor diz, hoje, alguém vai ouvir a minha voz como voz humana. Mas não fale nada a ninguém. Porque quando eu cheguei para o meu filho e o chamei, ele não falou nada para ninguém, nem para seus pais. Guardou em segredo. Guarde em segredo, minha mocidade. Porque o que eu tenho convosco é muito glorioso ainda nesta terra. Como está escrito em Ageu. A glória do segundo tempo será maior do que a primeira. Eu não vou fazer isso para que as vossas vaidades sejam exaltadas, não. Eu estou permitindo cada processo nas vossas vidas. Agora, em particular, vou trazer nas vossas mentes
os seus processos. Este você tem que passar. Este você tem que enfrentar. Porque foi combinado comigo. Tu assinou comigo que tu iria passar por este processo. Depois que tu passar, aí sim tu me verás. Tu ouvirás eu falar contigo cara a cara. E o Senhor diz para você que está longe, eu estou indo aí agora. Estou entrando dentro da tua casa, Santo Deus. Estou falando contigo. Não desanime. Não desista. Não volte para trás. Eu, diz o Senhor Deus, pedi para que meu filho entrasse dentro da tua casa. Ele está ceando contigo agora. Receba um abraço na sua alma. Embora tu estás sozinho, foi o combinado entre nós que tu ficaria sozinho, mas material, porque espiritual. Por esses dias, eu vou abrir os teus olhos e tu enxergarás o tanto de anjo amigo que tem do teu lado. Minha mocidade, o Senhor anuncia agora, receba o poder do Senhor Deus nas vossas almas. Receba a virtude do Altíssimo nos vossos corações. Sejam fortificados pela minha palavra. Levantam e marchem. Porque o Senhor Deus diz, por esses dias eu aparecerei para cada um, cara a cara. Senhor, assim como eu fiz com Samuel, com Elias, com meu filho Jesus, eu vou começar a fazer com a minha mocidade, porque daqui para frente vai apertar mais um pouquinho. Mas eu estarei convosco. Sempre mostrei o meu poder nas vossas vidas. Por que desanima agora? Por que pensa em voltar para trás? Vem, dá tua mão aqui. Vamos, caminha. A nossa entrada no céu está bem ali. Santo Deus. Hoje eu levei uma joia minha. Senhor da glória, está comigo agora conversando as coisas misteriosas que tem no céu. Santo Deus, se eu te levar solteiro, tem algum problema? O importante não é eu estar contigo. Então, meu filho, minha filha, não desanime. O que está determinado para acontecer nas vossas vidas, o Senhor diz, vou cumprir, espiritual e material. Vou abrir as portas, vou tomar caminhos que não existem nesta terra. Santo Deus. Lembra dos meus 3, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu tomei caminho e os coloquei para ficar entre os doutores. Santo Deus. O Senhor sabe com quem está falando. Senhor da glória. Meu Daniel, eu tenho em particular contigo. Santo Deus, eu preciso te preparar de tal forma, porque te pegarão e levarão ainda entre os presidentes. E moço ainda, Santo Deus. Por isso que eu estou te colocando nesta morsa, para zerar a tua vaidade. Quando chegar o tempo, não voltar para trás, não desistir, não desanimar e não negar o meu nome. A minha mocidade hoje, o Senhor diz, está sendo derramada nos vossos corações as minhas armaduras. Sejam armados agora em nome do Senhor Jesus.
Saiam daqui com a minha espada. Saiam daqui com o meu capacete. Saiam daqui com o meu sapato. Com as minhas vestes celestiais. Sejam agora revestidos. Porque o tempo chegado estão em que vós serão testados. Mas precisam preparar-vos. Então hoje o Senhor está preparando cada um de vós. Santo é o Senhor. Só até aqui o Senhor me dá. O Senhor Deus seja louvado. Santo Deus. Irmão Gilmar, tem alguma parte? Irmão Everaldo? Irmã Geisa? Irmã Silva? Algum dos irmãos do Senhor revelou alguma parte para passar? Juntos, vamos agradecer ao Senhor Deus em santa oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, por essa palavra, Pai, que Tu tem enviado do alto dos céus. Graças te damos, Senhor, por estar aqui conosco, Senhor, nos consolando, Senhor, nos instruindo, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque a gente, Senhor, já estava contigo, Senhor, Tu já estava falando conosco, Senhor, desde o sono profundo, Pai. Graças te damos, Senhor, por ter sentido a Tua presença, Pai. Graças te damos, Senhor, por Tu ter falado conosco através dos hinos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas, Pai. Graças te damos, Senhor, por Tu ser o nosso pastor. Graças te damos, Senhor, por tudo, Pai. Graças te damos, Senhor, por tudo, Pai. Fala na mãe, eu cantaria, Ai, te agradeço cada um que está aqui, Senhor. Uns vêm de longe, sem de perto, Pai, para somente ouvir a Tua voz, Pai. E graças te damos, Senhor, por ter ouvido o desejo, Senhor, do nosso coração, Senhor, que era, Senhor, te louvar, Senhor, e ouvir a Tua voz, Pai. Graças te damos, Senhor, no nome amado do Teu Filho, Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Seu Pai seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Diz o nosso mestre: eu não vejo a hora de cumprir com cada um de vós o que eu fiz com a minha moça hoje. Eu não vejo o momento de pegar-vos cada um de vós e levar para o meu reino de glória. Por isso hoje o Senhor diz para todos: está sendo branqueadas as vossas vestes agora. Estão todos de vestes brancas perante o meu Pai. Não tem inimigo, não tem diabo que vos acuse hoje. Cala-te, Satanás, perante a minha igreja. Santo é o Senhor. Eu estou convosco, firmes e marchando. Porque diz o Senhor Jesus: breve virei buscar mais um. Breve. Por esses dias, santas. Santo Deus.
Alegrem-se, porque estou colhendo as minhas rosas. O meu pai me autorizou desde 2017. Vai trazer as minhas rosas. E eu estou levando cada um. Pai, não chore se eu levar o teu filho. Pule de alegria. Porque quando ele entrar no meu reino de glória, ele diz: o meu pai já está vindo. E também já virei buscar você também. Minha igreja, se preparem. Pois chegou o tempo da colheita. Vou começar a levar as minhas rosas. Senhor da glória. Os meus ministros se preparem. Terão bastante trabalho. Mas o Senhor está derramando nos vossos corações a alegria do céu. Sabe aquela alegria que vos tomava no reino da minha glória? Pois é, sejam recebidas agora nas vossas almas a alegria. Para quando eu levar uma rosa minha, você pular de alegria e olhar: essa é a minha senha, eu sou o próximo. Sim, você é o próximo. Sabemos que o nosso país não é aqui. Então, amados, se preparem, porque o Senhor começou a fazer a sua colheita e de uma forma rápida. Santo Deus. Eu vou encerrar, aí depois eu apresento. Mas agora vem à frente a nossa irmã Alice. Toca violino. Não sei que toca violino, né? O senhor preparou que ela estudou o violino, né? Os irmãos fizeram o teste, foi orado ao Senhor e o Senhor confirmou a sua oficialização. Então ela está oficializada para tocar onde o Senhor preparar. E quem tiver desejo, estudem, né? E ela toca violino. Vai tocar violino onde o Senhor preparar. Quem tiver desejo, estude, se esforcem, porque ainda dá tempo. O Senhor, Ele faz o que Ele poderia fazer em 10 anos, Ele tem poder de fazer em uma semana. Então se esforce, tá bom? Glória a Deus, Wesley. Pode sentar, meu. Wesley, uma parte. Foi uma reunião da mocidade diferente. É a primeira vez, o senhor dá a graça de atender. Então, peço perdão se falei alguma coisa assim, que é a primeira vez, fico nervoso. É verdade. E a irmã Tânia, eu poderia vir aqui, irmã? Glória a Deus. Nossa amada igreja, o Senhor Deus, na sua santa reunião ministerial, tem confirmado a nossa irmã Tânia para trabalhar na obra de diaconisa, na obra da piedade. E a confirmação foi unânime quando consultamos ao Senhor na reunião geral. Mais aproximadamente mais de 120, né, irmão? E o Senhor manifestou sua glória. Isso para termos a certeza que nesta santa obra, quem determina é o nosso Mestre. Então receba a nossa irmã, vamos orar ao Senhor Deus, que não é fácil cumprir a nossa missão. Ela levantou o dedo no céu,
Eu quero ser diaconisa. Então chegou o tempo dela cumprir. O Senhor, por certo, já ungiu ela, porque cada ministro que o Senhor levanta na sua obra, tanto da piedade quanto para ministro da palavra, como o Senhor mostrou ao seu servo, vem um anjo e unge ele. Então a nossa irmã, por certo, já recebeu essa confirmação. Pode sentar, minha irmã. Deus abençoe. E tem mais um, eu esqueci. Vem à frente do nosso irmão Gilmar. Acabei esquecendo. A nossa irmã Tânia, ela mora em Lagoinha, né? Taubaté, perdoa. O nosso irmão Gilmar também, o senhor confirmou ele para ministro da palavra. Também a confirmação foi unânime. Como o senhor está escrito na Santa Palavra, né? Os obreiros, poucos, e a seara é grande. Então essa parte se cumpre agora. Poucos são os obreiros, mas a seara é grande. Deus abençoe. Vamos encerrar. Na santa oração de agradecimento, o Senhor depositou no coração da mocidade os dons. Em breve serão manifestados. O Senhor mostrou essa parte. Vamos agradecer. Vamos encerrar. Toda a glória, honra, louvores e ações de graça sejam dadas, Senhor Deus, ao Senhor Jesus, eternamente. Ó Senhor Deus, seja louvado. Amém.